O fundador e atual presidente do Partido da Democracia Cristã, José Maria Imael, e também o cientista político e professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Geraldo Tadeu Monteiro. Senhores, sejam bem-vindos. Boa tarde aos senhores, hein? Boa tarde. Boa tarde. Olha, eu vou citar primeiramente a questão da cláusula de barreira, que a cada eleição aumenta a exigência para um partido continuar, por exemplo, a ter o benefício do fundo partidário e também, obviamente, da possibilidade da propaganda gratuita em rádio e televisão. Para se ter uma ideia, nesta eleição, a cláusula de barreira exige 2% dos votos válidos em pelo menos 1/3 das unidades da federação, ou seja, dos estados e o Distrito Federal, 1% pelo menos em cada uma delas, para se ter uma ideia. E eleger 11 deputados federais também em 1/3 destas unidades da federação. A cláusula de barreira foi justamente instituída para tentar reduzir o número de partidos e que eles encontrassem ali, digamos, semelhanças ideológicas e com isso tivesse uma redução no número de partidos. Senhor Imael, eu começo com o senhor. Qual é a sua opinião hoje sobre o número de partidos que existem no país? Eles, de fato, representam muita gente importante a ponto de existir, mesmo que sejam, por exemplo, considerados nanicos? O número de partidos nunca representou uma ofensa ao sistema democrático. Veja o caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm mais de 30 partidos. E são um exemplo de democracia cristã em termos mundiais. Tá, mas o senhor acha que, por exemplo, um partido que não tem representatividade durante a eleição, ou seja, não consegue chamar a atenção do eleitor para receber o seu voto, esse partido precisa continuar existindo? O senhor acha que não é melhor ele se unir a um outro partido? Só para a gente... Depois eu quero ouvir também o professor Geraldo. Senhor Imael, por gentileza, a pergunta foi dirigida ao senhor, por favor. Veja bem. Hoje, no Brasil, os partidos que existem, os 32 partidos, representam ideias. E ideias são fundamentais no debate de ideias, né? Então, você querer diminuir partido apenas para dizer que não tem 32 e impedindo ideias de terem um partido para advogar as suas causas, não tem sentido, né? E veja a democracia cristã. Nós temos hoje 77 anos de Brasil. E não foi uma história tranquila. Nasce lá em 45, no mesmo ano em que a democracia cristã chegava na Alemanha, com Konrad Adenauer, Cesarino Júnior, professor do Largo de São Francisco, junto com outros colegas, nas escadarias do Teatro Municipal, em 9 de julho de 45, fundava a democracia cristã no Brasil. Em 65, o regime militar extingue os 13 partidos que existiam. A democracia cristã era um deles. Eu já estava na democracia cristã. Eu entrei na Juventude Democrata Cristã, em Porto Alegre, em 62. Em 65, o presidente nacional da democracia cristã era o então deputado federal Franco Montoro. Depois disso, a gente fica 20 anos fora do cenário político brasileiro, até 1985, quando, por ocasião da reorganização político-partidária, o médico do Rio de Janeiro, Jorge Coelho de Sá, refunda a democracia cristã. O mesmo nome anterior, PDC, Partido Democrata Cristão. Aí eu sou convocado para ser o candidato a prefeito da capital, primeira eleição para prefeito nas capitais, depois de 20 anos de prefeitos nomeados, e no ano seguinte a democracia cristã já elege 5 deputados federais constituintes. Eu por São Paulo, 3 em Goiás e 1 no Rio de Janeiro. Em 90, nós elegemos 22 deputados federais. São Paulo me reelege como deputado federal, elegemos mais 21 deputados de outros estados, 4 senadores da República, dezenas de deputados estaduais. Nas eleições municipais de 92, nós elegemos 210 prefeitos. E quantos tem hoje, senhor Imael? Já estou concluindo. Prefeito de grandes cidades, Ribeirão Preto, Taboão da Serra, Amparo, Barra Bonita, né? Guaratinguetá, né? Mas em 93 acontece a segunda tragédia da democracia cristã no Brasil. Uma decisão profundamente equivocada da direção nacional promoveu a fusão do PDC com o PDS. Aí a democracia cristã foi destruída pela segunda vez no Brasil.
Mas só 2 anos depois, juntamente com mais 114 companheiros, totalizando 115, nós refundamos a democracia cristã. E aí começou tudo de novo. E foi muito difícil o recomeço. As pessoas tinham receio de colocar o sonho no projeto e acontecer de novo. E nessa reconstrução, eu fui 5 vezes candidato a presidente da República. Tá, deixa eu ouvir, então, portanto, o professor Geraldo Tadeu Monteiro. Professor, qual a sua opinião? Tem partido demais no Brasil? Olha, o que eu diria é que a questão não é o número absoluto de partidos que nós temos, mas é o envolvimento desses partidos na tarefa da governabilidade. Porque, veja, nós podemos ter centenas de partidos, mas quantos desses partidos vão efetivamente contar para a governabilidade? Hoje, no sistema que nós temos, que é o proporcional de lista aberta, é possível que um partido eleja apenas um único representante no Congresso Nacional. Hoje não é mais, porque a cláusula de barreira existe pelo menos 11 deputados eleitos, pelo menos 9 estados, são 1/3 da federação. Então, a cláusula de barreira está tentando fazer essa equação entre o número de partidos, né, e aqueles partidos que realmente vão contar para a governança do país, ou seja, aqueles que vão ter assento no Congresso Nacional, aqueles que vão dividir o fundo partidário, o fundo eleitoral, enfim, que vão ter acesso à televisão para divulgar suas mensagens. E nós temos várias tradições. O Dr. Emael citou a tradição da democracia cristã no Brasil, tem várias outras tradições, a trabalhista, a tradição comunista, por exemplo, o PCdoB é um partido também de longa tradição no Brasil. Tem os verdes, nós temos várias tradições políticas importantes que vão ter que se submeter ao critério, que é o critério básico da democracia, que é o número de votos. Então, eles vão ter que ter um número de votos minimamente suficiente para que eles possam participar da governança do país. Aqueles que não obtiverem continuarão existindo, no entanto, sem acesso às verbas públicas. Eu acho que é uma boa equação. Por exemplo, a Inglaterra hoje tem mais de 500 partidos registrados. A última eleição foram 496 partidos registrados, mas lá eles não recebem dinheiro público para fazer campanha, né? E quando você vai ao parlamento britânico, só tem 11 partidos representados, porque o sistema deles faz essa peneira. Não, é impossível governar com 496 partidos. Então, há uma peneira que permite democraticamente a existência de 496 partidos, né? Mas, ao mesmo tempo, só limita a 11 partidos os que estão presentes na Câmara dos Comuns. Só para terminar, o Dr. Emael lembrou o caso dos Estados Unidos, é verdade. As eleições americanas, elas são, na verdade, as eleições presidenciais são, na verdade, 50 eleições estaduais. Em cada um desses estados, os partidos apresentam diferentes candidatos à presidência dos Estados Unidos. Já houve eleições com 110 candidatos a presidente. No entanto, só 2 partidos têm estrutura nacional para ganhar as 50 eleições. Então, é um sistema que permite a livre expressão da organização partidária, por um lado, mas também que faz uma peneira para que os partidos que governam efetivamente sejam só 2. Eu vou entrar no assunto da governabilidade, até porque a gente viu também no uso de partidos nanicos para ter um candidato que não tinha expressividade, bom, essas coisas todas. Mas nossa equipe também foi às ruas para saber a opinião das pessoas. E aí, o que elas acham deste tema? Ou seja, tem muito partido político no Brasil? E aí? Eu acho que tem muita confusão de partidos, porque eu acho que se houvesse uma concentração maior de forças, seria mais fácil a observação pelo povo, pela sociedade, e poderia fazer melhores avaliações. Eu acho que tinha que reduzir o número de partidos. Ninguém tem tanta ideologia, deveria ter uma reforma política, né? Sei lá se é isso o nome, diminuir para no máximo 5, talvez no máximo 10. Nós temos 30 e poucos partidos e isso não é possível. Precisava ter menos, mas também ter que pensar bem quem vai por lá dentro, porque o nosso Brasil merece bons governantes. No dia das eleições aparece um monte, né? Mas na hora que a gente precisa mesmo, eles não se fazem presente, né?
Não tantos. Na verdade, o problema não está não tá nos partidos e quantidades, sim nos eleitores que não se aprofundam em entender quais são os partidos, né, e a profundidade de cada um deles. Bom, nós ouvimos aí a opinião das pessoas e vou voltar na questão da governabilidade, porque não raro, durante, por exemplo, um processo eleitoral, a gente já viu isso na história recente do Brasil, nessa história democrática dos anos 80 para cá, o uso de um partido, por exemplo, pequeno, nanico, para dar abrigo a um candidato que não tinha nenhuma história na política e depois havia problemas em relação a isso, e também candidatos que, por exemplo, compravam os partidos pequenos por fora, obviamente, para usar como, digamos, argumento para bater no seu candidato maior, aquele que realmente estava concorrendo com ele naquele debate. Eu começo com o senhor Emael. Não é essa imagem que, de alguma forma, permeia parte do eleitor, que faz com que ele não tenha uma opinião muito favorável a esse número de partidos? Nada contra ideias, a democracia permite isso, independentemente de se ser um partido ou não. Mas esse uso dos partidos pequenos, a forma como eles atuaram no país, isso não macula a imagem desse número gigantesco de partidos que temos no Brasil hoje? E até então eles tinham acesso a todos os benefícios da lei eleitoral? Uma coisa que é fundamental é encontrar um caminho para a sociedade brasileira conhecer o que os partidos já fizeram por ela. Eu vejo no caso da democracia cristã. Quando terminou a Constituinte, fiquei entre os 15 constituintes com o maior número de propostas aprovadas. Né? Foram 145 propostas, que fazem parte do dia a dia dos brasileiros. Conceitualmente, a maior contribuição nossa foi a definição do modelo de sociedade a ser construído pelos brasileiros. É o inciso 1º do artigo 3º da Constituição. Uma sociedade livre, justa e solidária. E é um dado interessante, que eu vou colocar agora no debate. Né? A última pesquisa do Datafolha me colocou em 4º lugar entre os políticos que são candidatos a presidente mais conhecidos no Brasil. Primeiro é o Lula, segundo é o Bolsonaro, terceiro é o Ciro e quarto sou eu. Então você está entre os 4 primeiros candidatos pré-candidatos a presidente mais conhecidos pelo Brasil. Isso revela que a democracia cristã tem profundidade na comunicação. Senão, eu não seria conhecido por 60 milhões de brasileiros. Então, é um dado relevante. Um outro ponto importante, eu volto a dizer, a necessidade da sociedade conhecer melhor a atividade dos partidos políticos e dos políticos. Eu sou o autor do inciso 3º do parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição, que permite que o ICMS seja seletivo, ou seja, mais alto para produtos supérfluos e menor para os produtos mais necessários. Agora, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, foi aprovado o projeto de lei complementar, projeto de lei número 18/22, 2022, que estabeleceu que combustíveis, energia, etc., são produtos essenciais. Por que precisou essa descrição? Para poder colocar os produtos, os combustíveis, por exemplo, entre aqueles produtos que podem ter um peso menor do ICMS. O inciso 3º do parágrafo 2º do artigo 150 diz textualmente que este tributo poderá ser seletivo em função da essencialidade dos produtos. Então, energia, combustível vão agora poder ter um ICMS menor, porque a democracia cristã colocou essa possibilidade na Constituição. Professor Geraldo Tadeu, qual é a sua opinião? O senhor acha que o histórico recente envolvendo alguns partidos pequenos é o que macula a imagem desse número gigantesco de partidos que nós temos no país, independentemente do fato de que a democracia permite que diversas ideias convivam, mas obviamente nós estamos falando, por exemplo, da cláusula de barreira que está, digamos, peneirando, como o senhor usou a expressão mais cedo, os partidos que têm representatividade popular ou não. Na verdade, nós temos uma concepção de que a cada partido deve corresponder uma ideologia. Mas essa noção ela não é muito precisa, porque os partidos são também aglomerações de interesses, né? De interesses políticos, de interesses sociais. Há partidos que têm uma representatividade de determinados setores da sociedade,
e outros partidos que são expressão de arranjos propriamente políticos, né? Então, não é verdade que a cada partido deva corresponder uma ideologia, até porque existem ideologias que são repartidas entre vários partidos, o trabalhismo, né? O próprio comunismo no Brasil sempre foi dividido entre o PCdoB e o PCB e outros partidos, ou seja, não há uma coincidência de ideologia com organização partidária. O que me parece que macula a imagem dos partidos é a grande margem de liberdade que a própria lei dos partidos políticos sempre deu aos dirigentes partidários. Então, é relativamente simples, digamos, não vou dizer simples, mas dá para você criar um partido político, né? Existem, inclusive, advogados que são especialistas na criação de partidos políticos. Se chega num mínimo que é 1/3 diretórios em 1/3 dos municípios e 1/3 dos estados brasileiros, mesmo que esses diretórios não sejam muito efetivos, sejam mais provisórios, etc. Então, cria-se um partido e se dá uma enorme liberdade de ação aos dirigentes partidários. Eles podem negociar apoios, eles podem negociar, por exemplo, tempo de televisão, eles podem negociar fundo partidário, né? Então, essa grande margem de liberdade fez com que os partidos, ora estivessem de um lado, ora estivessem do outro, e o eleitor que observa tudo isso, não é à toa que as pesquisas dizem que 70% dos brasileiros não escolhem o candidato pelo seu partido, ou seja, não prestam atenção no partido político do candidato. Eles sabem que muitos partidos não têm um compromisso ideológico, um compromisso político fechado, e hoje podem estar apoiando a esquerda e amanhã está apoiando a direita, como a gente já viu em vários casos na história recente do Brasil. Os dois governos Lula e os 2 governos Dilma foram apoiados por vários partidos que, na sequência, passaram a apoiar o governo Michel Temer, né, e, na sequência, passaram a apoiar o governo de Jair Bolsonaro. Então, as pessoas observam e dizem, olha, antes esse partido estava apoiando o Lula, agora ele está contra o Lula, hoje ele é Bolsonaro, amanhã vai ser o quê? Então, essa grande margem de liberdade que foi dada aos dirigentes partidários é que deu uma espécie de carta branca para que muitos fizessem práticas que não fossem lá muito republicanas ou mesmo muito comprometidas com a ideologia ou com posições políticas coerentes. Só uma menção, semana passada nós fizemos um debate aqui também e demonstramos uma pesquisa de 2021 entre as instituições brasileiras, o Congresso e os partidos são das mais mal avaliadas, para se ter uma ideia.